Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, hoje vamos desfrutar de uma porção desse livro aqui, né? Quem tem ouvidos ouça. No caso aqui nós estamos desfrutando das lições de Sardes em Apocalipse, os antecedentes, parte 1. Senhor Jesus. A porção de hoje, irmãos, começa na página 15 e vai até a página 19 e trata principalmente da igreja em Esmirna, né? Que fala que Esmirna significa mirra, né? Que representa tribulação e sofrimento, né? Essa igreja é uma igreja que passou por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, por muitas provações. E quando nós lemos Apocalipse 2, né, nós vemos a palavra, né, de encorajamento do Senhor para essa igreja. Tanto que nós vamos até ler aqui uma porção que fala o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ó Senhor Jesus. Então essa palavra é uma palavra de encorajamento para a igreja em Esmirna, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que no nosso viver cristão, né, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente como membros do corpo, nós podemos passar por condição de tribulação, de provações. Ó Senhor Jesus. Mas aí o Senhor dá uma palavra de encorajamento, né? Senhor Jesus, Ele é o primeiro e o último. Ó Senhor Jesus. Não só isso, né, irmãos? Nós vemos aqui que também o Senhor dá uma promessa que mesmo passando, né, por sofrimentos e tribulações, não temas, ó Senhor Jesus, mas perseverando diante das tribulações, sendo fiel, né, ao Senhor, no final a recompensa é a coroa da vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, também, né, no trecho de Tiago 1:12, tem uma passagem similar, né, que fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então nós vemos, irmãos, que as provações e tribulações que nós passamos, tanto coletivamente como igreja, né, passamos por momentos difíceis às vezes, e quanto individualmente como cristãos, como membros do corpo, são para nos aprovar, irmãos, né? Aqui fala, né, porque depois de ter sido aprovado, né, são para nos aprovar e para nos dar, né, a coroa da justiça, a coroa da vida, né, como fala aqui. Então, irmãos, as provações não são para nos reprovar, são para nos aprovar. Porém, nós não devemos buscar essas tribulações, por um lado, nós não devemos buscar essas tribulações e provações, mas quando elas vêm, nós devemos perseverar, né? Perseverar e nos submeter ao trabalhar do Senhor, que aí isso vai nos fazer crescer em vida, vai nos dar mais vida, mais crescimento espiritual, porque nós precisamos, de fato, ser purificado, nossa alma precisa ser purificada. Ó Senhor Jesus. Mas diante dessas coisas, irmãos, o Senhor está conosco, né? É o que nós vemos aqui quando nós lemos Mateus 28:20, né? Na parte B fala assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Jesus, então nós não estamos passando tribulações e provações sozinhos, nós passamos com a presença do Senhor. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, então como eu estava falando, nós não devemos correr atrás disso, mas quando vem as situações de tribulação, elas são para provar o valor da nossa fé, né? Para nos apurar, né? Assim como o ouro, ele precisa, quando a gente aquece o ouro ali no cadinho, né? As impurezas vão saindo,
né? E aí sobra só o ouro puro. Então, da mesma maneira, nossa alma precisa ser purificada, né? Nós precisamos passar por esse fogo, né? Representado pelas provações, pelas tribulações, para remover as impurezas da nossa alma. Ó Senhor Jesus! Aí tem um trecho que fala aqui, né? Todo cristão, em maior ou menor grau, passa por provações. Mas, à luz da palavra, os sofrimentos pelos quais passamos visam provar a nossa fé. Aí no final fala assim, né? Se não permitimos o trabalhar de Deus por meio das tribulações, nossa fé não crescerá, pois seu valor não será confirmado. Senhor Jesus, mas o propósito, né, é nos aprovar, irmãos, graças ao Senhor, e nos dar realmente a coroa da vida, né, como nós vemos em Tiago e Apocalipse. Aí no final da leitura fala assim: o Senhor promete a coroa da vida como galardão para os que suportarem as tribulações. Então, irmãos, o Senhor está conosco, né? E mesmo que venham as situações, nós devemos perseverar. Senhor Jesus, não fugir, né, das tribulações, perseverar e se manter firmes, que o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada. Jesus é o Senhor.